Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar no mundo da previsão de séries temporais. Parece um nome técnico, né? Mas a ideia aqui é bem simples. Vamos bancar o detetive de negócios. A gente vai aprender a olhar para os dados do passado para tentar descobrir o que vem pela frente. É uma ferramenta, olha, poderosíssima para tomar decisões mais inteligentes. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de US$ 1 milhão, é essa aí. A gente consegue mesmo prever o futuro? Parece coisa de filme de ficção científica, eu sei. Mas, no mundo dos negócios, essa é a pergunta que todo mundo de verdade está tentando responder o tempo todo. E não é exagero dizer que é uma pergunta de milhões de dólares, não. Porque acertar essa resposta, nossa, vale ouro. Imagina só, prever direitinho a demanda, as vendas, até o preço de uma ação. Isso é basicamente a linha que separa o lucro do prejuízo, o sucesso do fracasso. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse mistério. O primeiro passo da nossa investigação aqui é entender por que isso importa tanto. O que está em jogo de verdade? Olha, é uma faca de dois gumes. Imagina a cena. Se uma loja compra produto demais, o que acontece? Estoque parado, dinheiro empatado, prejuízo na certa. Agora, se compra de menos, aí falta produto na prateleira, a venda é perdida e pior, o cliente fica frustrado. O nosso grande objetivo como detetives, então, é achar aquele ponto de equilíbrio perfeito, sabe? A quantidade exata. E como todo bom detetive, para a gente desvendar o futuro, a gente tem que começar olhando para o passado. É isso mesmo. Os dados históricos, essa é a nossa cena do crime. É lá que estão todas as pistas do que pode acontecer. Bom, a primeira pista que a gente vai procurar se chama estacionariedade. Calma, o nome é esquisito. Mas a ideia é simples. Pensa na estacionariedade como se fosse a personalidade dos dados. Uma série de dados estacionária tem uma personalidade estável, consistente. A média não fica mudando loucamente, a variação também não. É como se fosse uma testemunha confiável, sabe? Alguém que não muda de história. E para prever qualquer coisa, a gente precisa dessa confiança. Depois de checar a testemunha, a gente vai procurar por impressões digitais. E a nossa ferramenta para isso é a tal da função de autocorrelação, ou simplesmente FAQ. O que ela faz? Ela mede basicamente a memória dos dados, ou seja, ela mostra o quanto o valor de hoje tem a ver com o valor de ontem, de anteontem e por aí vai. Entender essa memória é a chave de tudo. Ok, olha só para essa imagem. Isso aqui é uma impressão digital. Não precisa se assustar com o gráfico, foca só no padrão, ok? Tá vendo como as barrinhas azuis caem para zero de repente logo depois do segundo ponto? Esse corte seco, abrupto, isso é uma pista importantíssima. É a assinatura clássica de um processo que a gente chama de média móvel, ou EMATIC. Guarda essa informação. Agora, vamos comparar com outra impressão digital. Olha a diferença. Aqui, ao invés daquele corte seco, as barras vão diminuindo aos pouquinhos, sabe? Como um eco que vai sumindo devagar. Esse decaimento lento mostra pra gente que a memória do passado dura mais, ela é mais persistente. E essa é a assinatura de outro tipo de processo, o autorregressivo, ou AR. Beleza, então a gente já coletou as pistas, as impressões digitais. Agora chegou a hora de identificar os nossos suspeitos, ou seja, os modelos que podem ter criado esses padrões que a gente acabou de ver. E a gente tem basicamente duas famílias principais de suspeitos. De um lado, os modelos AR, ou autorregressivos. Pensa neles como jogadores de momento, de impulso. O valor de hoje é basicamente uma consequência do valor de ontem. É tipo um efeito dominó. Já do outro lado, a gente tem os modelos MA, de média móvel. Esses são os que reagem a choques, a surpresas. Sabe, um evento inesperado, uma promoção que bombou? Eles olham para o erro da previsão passada e tentam se corrigir. Mas, claro, a gente sabe que o mundo real raramente é tão preto no branco, né? Por isso existe o suspeito híbrido, o modelo AARM. Como o nome meio que já diz, ele é uma mistura dos dois. Ele entende que o presente é influenciado tanto pelo impulso do passado, o tal do efeito dominó, quanto pelas surpresas, pelos choques que aconteceram. Muito bem, já temos os nossos suspeitos na mira. Agora é hora de construir o caso de fato. A gente precisa de um método, um passo a passo, para escolher o modelo certo e testar para ver se ele funciona. E para isso, existe um método clássico, o famoso método Box-Jenkins. Pensa nele como um manual do detetive, com 3 passos bem claros. Primeiro passo, identificar. A gente usa aqueles gráficos de impressão digital que vimos para escolher um suspeito, um modelo provável. Segundo passo, estimar. Aqui a gente calcula os números, os parâmetros exatos do modelo escolhido. E por último, o terceiro passo, verificar. É a checagem final, sabe? Rodar uns diagnósticos para ter certeza que o modelo tá bom e que nenhuma pista ficou para trás. Bom,
A nossa investigação está chegando ao fim. A gente construiu um modelo, fez uma previsão, mas e aí? Como é que a gente sabe se o trabalho foi bem feito? Se a previsão é boa mesmo? Chegou a hora do veredito. E aqui está a hora da verdade. Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, a gente tem a previsão, o que o nosso modelo disse que ia acontecer, do outro, o real, o que de fato aconteceu. A diferença entre um e outro, claro, é o erro. E o nosso objetivo, desde o começo, é fazer essa diferença, esse erro, ser o menor possível. E uma das formas mais comuns de medir esse erro total é com o tal do erro quadrático médio, ou EQM. O cálculo é o seguinte: a gente pega cada um daqueles errinhos da tabela, eleva ao quadrado e depois tira a média de tudo. Mas por que levar ao quadrado? Simples. Primeiro, porque isso dá um peso muito maior para os erros grandes. Errar por muito é bem pior do que errar por pouco, né? E segundo, porque evita que um erro positivo anule um negativo. Assim, a gente mede o tamanho do erro, não importa a direção. E no fim das contas, todo esse trabalho de detetive, todas essas análises, se resumem a um único número. Nesse nosso caso aqui, deu 0,079. O objetivo de toda a investigação é um só: fazer esse número ser o menor possível. Quanto mais perto de zero, mais precisa foi a nossa previsão. Simples assim. Isso tudo nos traz uma reflexão final que eu acho bem importante. Fazer previsão não é só sobre matemática, sobre gráficos e modelos complicados. No fundo, é sobre saber ouvir os seus dados de vendas, o comportamento dos clientes, as tendências de mercado. Tudo isso está contando uma história. A grande questão que fica é: será que a gente está parando para ouvir essa história com atenção? Fica aí a reflexão.